pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. No vídeo de hoje eu vim trazer a temática Dicas de Leituras para a Quarentena. Selecionei 3 livros que eu gosto bastante, que eu acho que podem agregar bastante a leitura de vocês. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir por favor para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e deixarem um comentário depois no final do vídeo de algumas dicas também de leituras que vocês têm para nos dar. Eu selecionei 3 livros aqui, já vou mostrar para vocês. E o primeiro livro que eu vou começar a falar é esse aqui, ó, esse clássico, que é a minha primeira dica. Esse clássico, esse romance do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu acho que esse livro ele é muito bom de ler agora na quarentena, porque ele nos faz viajar um pouco, nos faz repensar vários aspectos do amor, o amor romântico, o amor idealizado, né? O amor construído. E esse livro ele é incrível nesse sentido, né? Ele traz todas essas reflexões e também ele traz um caso de amor, né, descrito no livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu patinei um pouco na leitura, porque até fluir, né? Então, as primeiras partes pode ser um pouco difícil tu começar, mas depois que tu pega o ritmo da leitura, tu vai assim e flui, porque tu fica muito preso na história, tu quer saber o que vai acontecer. E, enfim, o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, né, o Gabo como ele é chamado, né, e como é o nome do nosso canal, ele tem, na minha percepção, ele tem essa característica marcante nos livros dele, né. Às vezes, pelo menos nos livros que eu já li, né, tu começa com uma certa dificuldade para engatilhar na leitura e depois quando tu engatilha, tu não para de ler porque tu quer saber o final de uma vez por todas. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu acho que é um excelente livro para se refugiar nesse momento difícil. A outra dica de leitura que eu trago é esse livro aqui, ó, O Diário de Anne Frank, que é um clássico, né? Esse livro eu li agora durante a quarentena e foi incrível a leitura desse livro para mim, tá? Incrível em vários aspectos. Incrível porque eu me identifiquei em alguns sentidos com a Anne Frank, porque ela estava vivenciando um período muito crítico, que era a Segunda Guerra Mundial, e ela estava com a sua família e outra família fechada no anexo, né? Então, muitas vezes ela narra pra gente questões dos conflitos que aconteciam durante essa convivência dela, confinada, mas ela também nos narra várias questões relacionadas a como ela se sentia, os seus sentimentos, né? E é incrível porque ela era uma adolescente, ela tinha 13, 14 anos, e a forma como ela escrevia é incrível, assim. Então, eu acho que a Anne Frank, ela foi uma grande perda pra gente, né, desse período crítico, né? Enfim, dessa situação horrível que aconteceu na nossa história da humanidade. E eu acho que esse livro, ele deveria ser lido por muitas pessoas, muitas vezes para refletir sobre esses aspectos totalitários e autoritários que já existiram na nossa história, enfim. E esse livro aqui, ó, eu recomendo sem sombra de dúvidas, é um livro incrível. E outro livro que eu trago, né, preciso também sugerir um livro nacional, é esse livro aqui, ó. Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política do Brasil. Esse livro ele foi organizado por vários escritores e escritoras de várias áreas e alguns políticos. Tem escritores aqui que são da área da filosofia, da sociologia, da ciência política, assim como tem algumas figuras públicas como o Ciro Gomes, o Boulos, a Djamila Ribeiro e outros professores universitários. Por que eu estou sugerindo esse livro aqui, ó? Porque eu acho que ele é uma leitura muito importante para o momento e para o contexto. A gente está vivendo uma situação política bem complexa aqui no Brasil, né? E eu acho que a melhor forma da gente compreender o nosso presente, mas também o nosso passado, é sempre lendo livros e leituras diversas, com diversos pontos de vista. E eu acho que esse livro ele é muito interessante nessa perspectiva, porque ele vai trazer a perspectiva de vários escritores e escritoras que eles vão tentar explicar a sua maneira e o que ocasionou ou não o impeachment. E eu acho que nós, como sociedade, agora no presente, nós temos a função social de tentar entender o contexto, porque um dia as gerações futuras elas vão nos perguntar sobre o que acontecia no nosso presente, né?
qual foi a nossa posição, como algumas coisas aconteceram, né? E nós vamos ter que dar essa resposta para as gerações futuras, né? Então eu acho que é incrível ler esse livro, independente de tu ser ou não a favor do impeachment, eu acho que é uma forma de tu compreender um pouco melhor sobre a visão de autores e teóricos, né, que são de diferentes áreas e cada um vai explicar a sua maneira um problema X que aconteceu no Brasil. Eu acho que esse cunho desse livro aqui é um cunho mais acadêmico, né? Eu acho que é uma leitura que nos faz refletir sobre alguns aspectos e nos faz repensar várias questões e vários problemas que a nossa sociedade está enfrentando hoje e que já enfrentou. Então essas são as minhas 3 dicas de leitura, que é um livro mais acadêmico com intuito político, um livro que, de certa forma, é uma literatura, mas que acolhe um pouco a gente, porque traz a questão da reflexão pessoal da Anne Frank. E eu acho incrível também que ela fez o diário, ela retratou, né, tudo que acontecia durante esse período da guerra, né? E fica até uma sugestão e uma dica daqui a pouco pra gente fazer o nosso diário de quarentena e escrever sobre a nossa perspectiva, o que nós achamos da quarentena, o que nós aprendemos, o que nós não gostamos, porque de certa forma, muitas vezes a escrita, ela é acolhedora, ela nos ajuda a colocar para fora alguns sentimentos, né? E esse romance clássico, assim, pra gente se deleitar e, enfim, ficar pensando várias questões e refletindo, enfim, e viajar um pouco sobre esses 3 personagens, que é a Florentina Arisa, o Dr. Juvenal Urbino. Ai, troquei os nomes. Opa, é o Dr. Juvenal Urbino, o Florentino Ariza e a Firmina Daza. Troquei. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dicas de livros e leituras, comentem aí embaixo, que eu vou olhar com carinho e atenção. E também vou ver se daqui a pouco eu não leio algum dos livros que vocês sugerirem, tá bom? Até a próxima!